Apocalipse, capítulo 19. Eu vou ler hoje versículos específicos sobre a vinda de Jesus, e nós vamos desmistificar isso. Você vai entender então como se dará a vinda de Jesus. É uma só vinda? Duas? Uma fase, duas fases? O que a Bíblia fala para quando acontecer aquele momento da vinda de Jesus? E aí eu orando, Deus me direcionou a Apocalipse 19, verso 11 ao 16, a revelação que João teve do Apocalipse. E João então, nesse momento, ele começa a falar: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e na sua cabeça há muitos diademas. E ele tem um nome que está escrito que ninguém sabe, senão ele mesmo. E está vestido um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiram-no os exércitos que há no céu, montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. E sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisará o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Forte, hein? Pastora Marli, é forte, hein? Foi uma das visões que João teve na revelação do Apocalipse. Jesus vai voltar, irmãos, fato é. Mas por que Jesus Cristo vai voltar? Ele voltará exatamente porque o pecado separa o homem de Deus. O homem foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus, espiritualmente falando. Gênesis capítulo 1, verso 26. Mas o pecado então separa o homem de Deus, e Deus conserta tudo com o plano perfeito e salvador por intermédio de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós agora temos novamente acesso a Deus exclusivamente por intermédio de Jesus Cristo. Alguns acham que as obras nos conduzem à salvação, e uma vez passando em frente a um grande centro espírita, estava escrito enorme no muro: sem obras não há salvação. É um lema. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, nós vemos exatamente Efésios 2, 8 e 9, que fala: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, de antemão, para que as praticássemos. Foi lido isso aí de manhã, eu assisti lá, tá? Bênção demais. E a salvação é exclusivamente pela graça. Graça é um amor que nós jamais mereceremos, por intermédio de Jesus Cristo. Temos fé em Jesus Cristo, no seu plano salvador, e a partir daí nós então passamos a ter acesso à salvação. Mateus 27, 51 fala: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou de cima a baixo, em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Irmãos, por que o véu foi rasgado de cima para baixo e não de baixo para cima? Por que foi de cima para baixo? Para demonstrar que a salvação é dos céus para a terra, mesmo Jesus Cristo estando aqui na terra e morrendo, mas tudo aconteceu lá, para que pudesse ser concretizado aqui. É de cima a baixo. O véu, quando é rasgado, é demonstrando exatamente que a salvação é exclusivamente por intermédio de Jesus Cristo. Exclusivamente por intermédio de Jesus Cristo. Atos, capítulo 4, verso 12, fala: e não há nenhum nome abaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos. João, capítulo 1, versos 12 e 13. 11 fala: ele veio para os seus, mas os seus não receberam. 12, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais creem no seu nome, que não são aqueles que não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus.
O nascer de Deus, que Nicodemos, mesmo no capítulo 3 de João, não compreendeu, que pensava que ele tinha que entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo, é o que faz com que nós venhamos a ter uma nova vida e passamos a ter acesso à salvação, que está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É esse novo nascimento, que está em 1 João capítulo 3, verso 9, aquele que nasceu de novo, não vive na prática do pecado, porque é nascido de novo, porque está nele a divina semente, porque nasceu de novo, é o novo nascimento, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, e ele ratifica isso em João 14,6, eu sou o caminho, o artigo, definido, singular, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus, quando falou isso, estava onde, irmãos? Na terra. E por que ele falou, ninguém vem ao Pai? Porque ele estava demonstrando que ele era 100% homem, mas 100% Deus, porque ele também é Deus. João 10:30, eu e o Pai somos um. Jesus Cristo demonstrou então que a salvação era exclusivamente por intermédio dele. Não há, irmão, não há outro caminho, não há outra alternativa, não há outra porta, exclusivamente é ele, a porta é ele é a porta. Em João capítulo 10, quando Jesus Cristo fala, eu sou a porta, literalmente ele estava falando o seguinte, tem uma analogia tremenda aí, porque o título ali é o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. No deserto, existem apriscos, que os pastores então ocupam, apriscos, com espinhos, cercados com espinhos, mas não tem porta. Então o pastor, ele coloca as suas ovelhas no deserto, e aí a temperatura no deserto normalmente ela baixa, e aí ele fica sentado, aqui é a porta, ele coloca as ovelhas protegidas por espinhos no aprisco, e ele senta com o cajado entre as pernas. Se o lobo quiser atacar uma ovelha, aqui ele não vai conseguir porque tem espinho, ali também não, ele tem que passar pela porta, pelo pastor, e o pastor está com o quê? O cajado. E ele vai proteger as ovelhas. Por isso é importante você congregar. Você está sob uma autoridade pastoral, porque o pastor verdadeiramente protege as ovelhas. Quem sai do aprisco e fica em carreira solo, não existe carreira solo cristã, se atreve a andar por caminhos que não deve andar e vai ser atacado, porque o lobo vai atacar. Mas se ele tentar atacar, o pastor está com o cajado aqui no seu lado, do seu corpo, o lobo vai ter que passar pelo pastor, ele tira o cajado e ele ataca e não deixa então o lobo atacar as ovelhas. Por isso que ele falou, eu sou a porta. Você está protegido, porque para atacar a igreja do Senhor, tem que passar pela porta que é Jesus Cristo, e não vai conseguir. 3 tipos de pessoas. 1 Coríntios capítulo 10, verso 32, não vos torneis causa de tropeço nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja do Senhor. Judeus, gentios, igreja, a gente tem falado bastante sobre isso aqui, e a salvação é para a igreja. Pastor Simval já ministrou várias vezes sobre isso. A salvação não é para os judeus, a salvação não é para os gentios, a salvação é para a igreja do Senhor. O que é noiva de Cristo é a igreja, o que é corpo de Cristo é a igreja. Não é para os judeus, exclusivamente para os judeus, não é para os gentios, é para a igreja. O que Jesus fará quando ele voltar é buscar a igreja. E o que é a igreja? Igreja são todas as pessoas que já morreram em Cristo Jesus. Pastor, e no Antigo Testamento? Depois você lê Romanos capítulo 4, você vai ver que mesmo no Antigo Testamento era pela fé a salvação. As pessoas, mesmo no Antigo Testamento, que morreram pela fé, as pessoas que morreram em Cristo Jesus, elas são igreja, já estão mortas, estão no paraíso. E as pessoas que estão vivas, que não vai precisar morrer, porque o corpo será transformado no arrebatamento, e aí nós vamos falar especificamente daqui a pouco, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 15, 16 e 17, mas são as pessoas que estiverem vivas no arrebatamento. Peraí, eu estou vivo, Deus deu a ordem, eu vou ter que morrer
para junto com os que já morreram em Cristo Jesus, ressuscitarmos? Não, não preciso morrer. Eu vivo, serei transformado. Marcos 13, 32, Mateus 24, 36. Fala, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Muitas das vezes a gente pensa assim, está muito rápido, e está muito rápido mesmo, irmãos. Quando vai ser? Quando acontecerá? Existem estratégias para a agenda da ONU 2030, para ser implementada até 2030. Mas sabemos que por mais que o diabo ele faça seus cálculos, por mais que ele usa muita matemática, tudo para ele tem que ser assim, nesse ângulo, até o pentagrama para fazer o ritual, tem que ser desse tamanho, virado, então a ponta do pentagrama virado para esse local, tal hora, tudo para ele tem que ser nesses detalhes. Mas vem uma palavra de Deus e derruba tudo por terra, porque quem determina é Deus, quem sabe é Deus, quem vai dar ordem é Deus, quem vai dar o decreto para o arrebatamento da igreja é Deus, não será outro, mas Deus. Então quando Deus der a ordem, e dada a ordem de Deus para acontecer o arrebatamento, a vinda, começa agora então, no cenário mundial, a vinda de Jesus, é Deus quem vai dar a ordem. Pode o diabo preparar os seus servos, os seus apóstolos, os seus discípulos, mas quem dá a ordem é Deus. Fato é que vai acontecer. Atos, capítulo 1, verso 9 ao verso 11, projeta aí por favor. Atos, capítulo 1, verso 9 ao verso 11, que fala, ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá, do modo como viste subir. Jesus virá do modo como viste subir. Ele virá. Ele virá. Hebreus 9, 27 e 28. A gente conhece bastante o versículo 27, mas eu quero colocar aqui exatamente o 28 também. Hebreus 9, 27 e 28. Projeta aí, por favor. Que fala: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre a tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Ele virá. Ele virá. Jesus Cristo voltará. Pode a pessoa acreditar ou não, Jesus Cristo voltará. Mateus 24, 37 a 39. Mateus 24, as pessoas fazem confusão em Mateus 24. Então eu pincei aqui os versículos e coloquei na ordem certa, que a Bíblia tem essas características. Ela pode ir lá na frente falar uma coisa, voltar e explicar outra. Ela vai lá na frente de novo, você tem que juntar os versículos, todo o contexto bíblico, para você poder então entender. Você pega versículo isolado, é perigoso, tá? Mateus 24, 37 a 39 fala: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Filho do Homem, Jesus Cristo. Por que Filho do Homem? Para demonstrar o nascimento humano, mas demonstrando que foi concebido pelo Espírito Santo. Jesus Cristo voltará. Jesus Cristo voltará. Igreja, Jesus Cristo voltará. Mesmo que as pessoas não compreendam, não entendam, duvidem, zombem, escarneçam, como a gente vê muitas das vezes, publicações por aí, zombem, brinquem, duvidem, tentem mudar o que a Bíblia diz, Jesus Cristo voltará.
ser humano nenhum na face da terra, nem demônio nenhum tem autoridade e poder para mudar o que está na palavra de Deus. Mateus 24:35: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. 1 Pedro capítulo 1, verso 25: a palavra de Deus permanece eternamente. Salmo 119, verso 89: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Homem nenhum tem autoridade para mudar. Pode até duvidar, pode até questionar, igual esses que questionam. Já passaram milhões, talvez bilhões na face da terra, e foi. Mas a palavra de Deus vai acontecer. Igreja, Jesus Cristo voltará. Como acontecerá, pastor? Uma só volta em duas fases. Presta atenção para não confundir, porque quando a gente fala isso, as pessoas, então é duas voltas. Não, porque ainda não começou a fase da vinda de Jesus. Deus não deu a ordem. Quando Deus der a ordem, porque ainda estamos nos acontecimentos, nas dores de parto, quando Deus der a ordem, começa então todo o processo da vinda de Jesus. Começou o processo da vinda de Jesus, primeira fase. Vai acontecer coisas que eu vou falar para vocês, para depois vir então a segunda fase da vinda de Jesus, de modo que é uma só volta em duas fases. Prova na Bíblia, pastor? Vou provar. Marcos 13, 24 a 27, por favor. Marcos 13, 24 a 27. Mas, naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Muitas pessoas pegam esse versículo isolado. Muitas pessoas pegam esse versículo isolado e falam exatamente a volta de Jesus será uma só. Mas quando a gente começa então a fazer a junção do entendimento dos versículos, você começa então a compreender a primeira fase. 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. Começa a construir o raciocínio, irmão. Começa a compreender agora o que a palavra de Deus fala. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Presta atenção, volta lá. Nós estamos vivos, Deus vai então dar a ordem. Nós estamos vivos, nós não vamos preceder os que morrem. Paulo então começa a explicar agora como vai acontecer. Ele dá uma pincelada de explicação. Não é preciso que nós morramos, nós vamos estar vivos. Foi dada a ordem, creio, muito em breve. Nós não precisamos morrer e não vamos também preceder os que já morreram. E aí ele fala agora no verso 16: portanto, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele vai descer dos céus, mas espera aí, não para aí não. 17 fala como se dará. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, 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 juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor. Onde, igreja? Nos ares. Onde, igreja? Nos ares. Entre as nuvens, nos ares. Entre as nuvens, nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Primeira fase da vinda de Jesus, arrebatamento da igreja. Tem algumas pessoas que falam: a Bíblia não fala de arrebatamento. O que é aquilo lá? Nós seremos arrebatados. Os mortos ressuscitarão primeiro. Mas pastor, a alma das pessoas que morreram já não estão
Se morreram com Cristo no paraíso, sim. Mas por que que precisa ressuscitar? Se já não está lá, o que é que está lá? A alma. O espírito volta para Deus. O corpo está onde? Debaixo da terra, cremado, dentro de mares, lagos, perdido. Não existe muitas das vezes nada mais do corpo. 1 Tessalonicenses 5, 23. Nós somos uma tríade. Nós somos uma tríade: corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Esse corpo, ele não consegue contemplar a glória de Deus. É necessário que esse corpo se revista de incorruptibilidade, para que nós venhamos então a suportar a glória de Deus. Mas quando então do arrebatamento, os mortos vão ressuscitar, o seu corpo será glorificado, transformado. Nós, os vivos, quando nós formos arrebatados, nós também seremos transformados. Os mortos ressuscitam, nós seremos transformados e juntos com eles vamos ser arrebatados para encontrarmos com o Senhor nos ares. Mateus capítulo 24, verso 40 e 41. Mateus 24, 40 e 41. E então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o vosso Senhor. Como que vai ser essa questão? 1 Coríntios 15, 51 e 52. Abre lá, por favor. Como vai ser essa questão da transformação? Por que que nós precisamos ter o corpo transformado, os mortos também? Como que vai ser? Como vai ser? Vai demorar? Vai tocar a trombeta? Vai ficar tocando a trombeta um tempão? As pessoas então vão ouvir? Como que vai ser? Está aí, ó. E eis que vos digo o mistério: nem todos dormiremos. Ou seja, nós que estamos vivos não vamos precisar morrer. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. E ele continua: num momento, num abrir e fechar de olhos. Num abrir e fechar de olhos. Pastor, qual vai ser o tempo, o espaço do arrebatamento? Esse aqui, ó, foi. Qual vai ser, pastor? Olha aqui, ó, foi. Tudo vai acontecer, pastor. Os mortos vão ressuscitar, a igreja será arrebatada. Qual o espaço de tempo? Esse aqui, ó, foi. Num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Está vendo que Paulo, ele interliga e confirma os versículos? Aqui ele está falando para a igreja de Corinto, lá ele estava falando para a igreja de Tessalônica. E aí ele fala: no ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis. Por que incorruptível? Porque o corpo morreu, o corpo pereceu, o corpo está debaixo da terra, está no mar, o corpo morreu. Agora incorruptível, porque esse corpo que eles vão passar a ter, os mortos vão passar a ter, e nós que vamos ter um corpo transformado, nunca mais vai morrer. É um corpo que não vai mais perecer. É um corpo que nunca mais vai perecer. Aí você começa a entender coisas incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós seremos transformados. Esse corpo será transformado. Igreja, corpo transformado não tem tristeza, igreja. Corpo transformado tem lembrança. Corpo transformado tem lembrança. Pastor, eu vou me lembrar que aqui nessa vida eu fui amigo, eu fui parente, eu fui casado. Sim, você vai se lembrar. Não, mas não vai ter lembrança, porque nós vamos lembrar daquele parente que morreu e está no inferno. Corpo transformado não tem tristeza. Tem lembrança, mas não tem tristeza. Por quê? Porque o que nos envolverá será o amor perfeito de Deus, e mais, a justiça de Deus, a justiça de Deus, a justiça de Deus. Nós participaremos da mesma e nós saberemos, lembraremos, saberemos, sim, aconteceu. Corpo glorificado, estão no inferno, mas não vai ter sofrimento, não vai ter tristeza, porque a justiça de Deus estará à nossa volta, e nós vamos conviver com a própria palavra que é Jesus Cristo. Ele é o verbo de Deus. Ele é o verbo de Deus. Aí nós vamos compreender, irmão,
Aí nós vamos compreender que as pessoas ficam pensando com as mentes humanas: não, mas não pode ser. Pode ser porque está escrito, e vai ser desse jeito. Primeira fase, Deus vai dar ordem, arrebatamento da igreja, vai acontecer. Segunda fase, começa a partir daí, a igreja será arrebatada, nós vamos para o céu, começará a acontecer aqui na terra 7 anos, primeiro período, 3 anos e meio de tribulação. Após isso, 3 anos e meio de grande tribulação, com a implantação da marca da besta, proclamação do evangelho pelas 2 testemunhas, Apocalipse capítulo 11, começam-se então a abrir os selos, Apocalipse capítulo 5 em diante, começam-se então 7 selos, começam-se então a tocar as trombetas, começa-se então a derramar as 7 taças da ira de Deus, tudo isso durante a grande tribulação. No céu estará acontecendo o que? Tribunal de Cristo, para recebermos o galardão. 2 Coríntios 5:10, importa que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo, para julgamento não vamos ser julgados. Romanos capítulo 8 verso 1 diz: portanto nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós não somos mais condenados, porque nós somos justificados, porque Ele é justo. 1 João 2:1, filhinhos, essas coisas vos digo para que não pequeis, mas se pecares, tendes advogado junto a Deus, Cristo Jesus o justo. E nós somos justificados, não para condenação, mas pelas obras. Apocalipse capítulo 22 verso 12, Jesus fala: comigo está o meu galardão. Ele fala: eis que cedo vem, comigo está o meu galardão, para dar a todos segundo as suas obras. Pastor, e a pessoa que morreu lá no leito de UTI, no último momento da sua vida, como eu tive a oportunidade, eu narro alguns testemunhos aqui, lá no leito de UTI, não sei se você já entrou no UTI, irmão, mas você está normal, quando você passa, até o pessoal aí da saúde, que convive com isso, é complicado, quando você passa a porta, não é só o gelo do ar-condicionado não, é um clima espiritual totalmente diferente. Quem já foi em UTI aí para pregar a palavra sabe disso. É um clima espiritual totalmente diferente, porque dali acontecem coisas, muitas pessoas ali partem, e a Bíblia é clara, a maioria das pessoas que partem vão para o inferno, a minoria vão para o céu. Pastor, e a pessoa que está lá no leito de UTI, por exemplo, alguém vai lá, prega o evangelho, ela se converte, está salva? Sim, está salva, mas não batizou, é a exceção, ela não teve oportunidade. E nós não podemos afirmar que o ladrão na cruz não se batizou, como alguns usam erradamente. O ladrão na cruz, e quem garante que ele não se afastou? Foi lá, se batizou e se afastou dos caminhos do Senhor, desviou. Quem garante? Tem várias possibilidades. Quem garante? Não sabemos. Então nós não podemos afirmar categoricamente que o ladrão na cruz não se batizou. Ele não é o melhor exemplo. Mas existem exceções, porque Marcos capítulo 16, verso 15 e 16 fala: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê, é necessário crer, e for batizado, será salvo. Quem porém não crê, será condenado. Batismo é condição para a salvação, porque confirmam a decisão anterior tomada por Cristo Jesus. Mas existem exceções. Caso da UTI, vai ser salvo, não batizou, vai ter galardão? Não, porque não fez obra. Tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. Depois dos 7 anos, aí vem a segunda fase da volta de Jesus. Agora sim, versículos tomados e pinçados isoladamente, agora sim está dentro do contexto do raciocínio construído, da explicação escatológica do que vai acontecer. Agora você começa a entender. Segunda fase da volta de Jesus, uma volta visível, todo olho verá. Zacarias, leia também Ezequiel, leia Daniel, você vai ver que os acontecimentos vão ser da seguinte forma: Jesus Cristo virá, ele vai pisar no Monte das Oliveiras, ele vai se fender, mas vamos falar aqui numa linguagem mais simples para você entender. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 ao verso 4. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 ao verso 4. Fala: irmão,
Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, aqui não vos demovais na vossa mente, com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra. Esteja atento, não desvie o seu foco, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, os falsos ensinadores nas redes sociais, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo. Esse é o anticristo. Primeiro, arrebatamento da igreja, anticristo assume. Agora, quando o Senhor vier, na segunda fase visível, após a revelação do anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Nós já falamos especificamente sobre isso, mas essa segunda fase da vinda de Jesus, somente após o período de 7 anos, após a assunção do anticristo, com marca da besta e etc. Apocalipse 1:7. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, agora sim. Porque na primeira fase da vinda de Jesus, arrebatamento da igreja, vai ser nessa fração de segundos, foi. Agora, todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Mateus 24:27. Eu estou pensando os versículos e colocando na sequência certa de Mateus 24:27. Mateus 24:27, depois 29 ao 31, que fala: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. 29, logo em seguida a tribulação, igreja vai estar no céu, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, aqui, tribulação, grande tribulação, 7 anos, logo em seguida a tribulação, daqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. Presta atenção nos 7 selos, nas 7 taças, nas 7 trombetas. E os poderes do céu serão abalados. Os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Todos vão ver com poder e muita glória. Pode passar. E ele enviará seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Sabe o que é isso aqui? A igreja virá com ele. Nós vamos voltar para reinarmos com Jesus Cristo por 1000 anos. Começa-se então o período do milênio. Isso é assunto para outro momento. E aí todo olho verá, porque Jesus Cristo aparecerá no céu. E aí eu quero voltar para Apocalipse capítulo 19, verso 11 ao verso 16. João teve a revelação, ele então vê a volta de Jesus. Apocalipse capítulo 19 fala da batalha do Armagedon, porque quando Jesus voltar, ele volta para socorrer, na segunda fase, para socorrer a Israel. Israel estará sendo sitiada, o rio Eufrates que já está, dá uma olhada, irmão, o rio Eufrates está secando, Você pode verificar na 6ª trombeta, que vai afetar o Eufrates, a 6ª taça vai afetar o Eufrates, vai secar. 200 milhões de soldados vão marchar pelo rio Eufrates, sendo liderados pelo anticristo. Aí sim, a volta de Jesus, segunda fase, todo olho verá, e ele virá então. João fala: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Sabe o que significa? Onisciência. Ele vê tudo, ele enxerga todas as obras más da humanidade, ele enxerga todos os pecados, tudo. Onisciência. Na sua cabeça há muitos diademas, significa onipotência, poder real,
porque Ele é Rei de reis, Senhor de senhores. Nada, nem ninguém está acima de Jesus Cristo. Nada, nem ninguém está acima de Jesus Cristo. Onipotência, na sua cabeça há muitos diademas, e Ele tem um nome escrito, que ninguém sabe senão Ele. Detém o poder do conhecimento. Um dia nós saberemos essas questões todas, e Ele traz vestido um manto tinto de sangue, demonstrando o seu sacrifício perfeito, vicário, justificador, remidor, purificador, salvador, único, ímpar, lá na cruz do Calvário. Um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. Por que é o Verbo de Deus? Para aí. João capítulo 1, verso 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é? Jesus Cristo. Qual o seu nome? O Verbo de Deus. O Verbo de Deus. O que é o Verbo de Deus? A palavra de Deus, a própria palavra de Deus. Se chama o Verbo de Deus, e seguiram-no. Aí demonstra, quando vier, seguiram os exércitos do céu, e esses exércitos montaram em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Agora, da sua boca sai uma espada afiada. Espada, Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 18, fala da armadura de Deus, as peças da armadura, e tem uma das armas da armadura que se chama espada, que é a palavra. Efésios capítulo 6, verso 17, a espada é a palavra, Jesus Cristo é a própria palavra. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Rei, poder, soberania, majestade, com cetro de ferro, e Ele pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Derramamento das 7 taças, trombetas, selos serão abertos sobre todo aquele que não glorificou a Jesus Cristo, que não subiu para o arrebatamento, aquele que recebeu a marca da besta, aquele que adorou ao próprio Satanás por intermédio do anticristo e do falso profeta. A ira de Deus virá sobre essas pessoas. E aí, o último versículo, João vê nessa porção da palavra: tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Rei dos Reis. Pega a maior autoridade do mundo, o maior presidente, o maior exército, não está acima, porque Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor de todos os senhores. Ele é soberano. E nesse momento, então, Jesus Cristo voltará na sua segunda fase para a batalha do Armagedon. Será vencido com o sopro da sua boca. Todos os exércitos da terra serão vencidos. O anticristo e o falso profeta serão lançados vivos dentro do lago de fogo. Apocalipse capítulo 20. E posteriormente, no período de 1000 anos, Satanás será preso. Milênio acontecendo aqui na terra, Satanás vai ser solto para ser lançado também dentro do lago de fogo e enxofre. Mas sabe o que é pior? É o verso 15 de Apocalipse. Eu já citei aqui em ministrações anteriores, que é um versículo que ninguém quer ouvir. Você pega para o mundo aí, as pessoas não querem ouvir. Ah, não quero não, o que importa é ser feliz. Deus é amor, sim, mas Deus é justiça. Apocalipse 20, 15: e todo aquele que não tiver o nome inscrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Todo aquele que não tiver o nome inscrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. O que você precisa fazer para ter o nome inscrito no livro da vida? Receber a Jesus Cristo. E paga para ver não, irmão. O arrebatamento será um evento único. Aconteceu, ficou, meu irmão, aí é outra lição que não dá tempo da gente falar aqui. A pessoa vai ter que não receber a marca da besta,
a pessoa vai ter que receber a Jesus Cristo, a pessoa vai ter que não negar a Jesus, vai ser torturado, decapitado. Aí Apocalipse 20, 15, Apocalipse capítulo 20, verso 4, e Apocalipse capítulo 7, verso 14, matéria para outro momento. Mas o arrebatamento é um momento único. E quem vai subir, pastor? Quem está em pecado vai subir? Qual a diferença entre estar em pecado e viver lutando contra o pecado? Estar em pecado é achar normal, porque a prática quanto mais do pecado é a iniquidade. Isaías 59, 2 fala: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Você acha que o iníquo vai subir? Não vai. 1 Coríntios 6, 9 e 10 tem uma lista de pessoas que não vão subir. Apocalipse capítulo 21, verso 8, tem outra lista que se complementa. Apocalipse capítulo 22, verso 15, também complementa a lista. São pessoas que não vão subir. Quem vai subir? Hebreus 12, 14, sem santificação ninguém verá a Deus. Sem santificação ninguém verá a Deus. 1 João 2, 15, 16 e 17, alerta para a igreja: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Pastor, qual é a vontade de Deus? O que é fazer a vontade de Deus, pastor? A Bíblia responde. O que é fazer a vontade de Deus para eu permanecer para sempre? 1 Tessalonicenses 4, 3. E esta é a vontade de Deus, presta atenção. E esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Essa é a vontade de Deus. É lutar contra a prática do pecado, eliminando a prática do pecado cotidianamente. Isso é processo de santidade ou de santificação. Santidade, santificação é você lutar contra a sua natureza pecaminosa. Isso sim te dá acesso ao arrebatamento. Viver na prática do pecado, sobe não. Sobe não. Já foi. Já foi. E algumas pessoas falam assim: mas pastor, por que a Bíblia fala que, por exemplo, marido e mulher, um vai subir, o outro não? Elas perguntam desse jeito. Algumas pessoas me perguntam assim: pastor, por que a Bíblia fala que, será que vai ficar sempre um? Não, se os dois são convertidos e estão em santidade, os dois sobem. Mas se os dois estiverem brincando com as coisas de Deus, nenhum dos dois sobe. Se um estiver firme, um sobe. Mateus 24, 42, projeta aí por favor. 24, 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. 25, 13. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o vosso Senhor. Mateus 25, 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Igreja, pode ser a qualquer momento. E aí eu te pergunto: se fosse nesse exato momento agora, Deus dá a ordem, e dada a ordem de Deus, ouvida a voz do arcanjo, será tocada a trombeta de Deus, o Senhor descerá do céu nas nuvens, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós, os que estivermos vivos, juntos com eles, seremos arrebatados nas nuvens, para encontrarmos com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Se fosse nesse exato momento, você subiria? Vale a pena trocar coisas perecíveis
passageiras por uma eternidade. Se fosse nesse exato momento, você subiria? Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Uma coisa é certa: Jesus voltará. Fique de pé no nome de Jesus. Jesus voltará. Jesus voltará. E quando Deus der a ordem, os escolhidos, a igreja, a noiva, em todos os 4 cantos do mundo, num piscar de olhos, nós vamos subir. Imagine quão tremendo será, que o nosso corpo vai ser glorificado, transformado. Nós vamos poder contemplar a Jesus Cristo, nós vamos poder enxergá-lo como Ele é, nós vamos poder contemplar a Deus, nós vamos passar a eternidade com Deus. E a pior coisa de quem vai para o inferno, para o lago de fogo, não é o sofrimento, não é a tortura. A pior coisa é passar a eternidade desprovida da presença de Deus, e não tem chance mais. A oportunidade é aqui, agora, para quem tem dúvida se vai subir ou não. Se Jesus olhasse você nos olhos agora, olhasse nos teus olhos agora, e falasse assim: posso te buscar agora? Meu pai pode dar ordem? Pode ser agora? Irmão, não vai ter tempo assim para você falar: não, espera aí, deixa eu excluir uns perfis, espera aí, deixa eu excluir uns históricos nas minhas redes sociais, espera aí, deixa eu ficar pelo menos um tempo sem a prática do que eu tenho feito todos os dias erradamente, espera aí, me dá outra chance, eu quero subir, não terá outra chance. O arrebatamento é um evento único, e pode ser a qualquer momento. Pode ser agora, pastor? Pode ser agora, não sabemos. Pode ser quando a gente estiver dormindo? Pode. Não sabemos. Mas fato é que nós precisamos estar com a nossa vida no altar para podermos subir. Feche teus olhos em nome de Jesus. Senhor, no nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar todas as pessoas, meu Pai, todas as pessoas, meu Deus. Fortaleça aqueles que estão num processo de santidade, de santificação, lutando todos os dias contra a sua natureza, contra o pecado, contra as ciladas do diabo. Meu Deus, não os deixe cair, não os deixe fraquejar, não os deixe desistir, não os deixe desistir, porque valerá a pena, meu Deus. E aqueles que hoje, se fosse hoje, ficariam, o Senhor está dando uma oportunidade. Isaías capítulo 55 verso 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Medite sobre essa palavra. Ministério de louvor, logo em seguida eu entro para orar contigo. Ele virá num piscar de olhar, quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, de pé o cordeiro que se entregou. Ele vem. Aleluia. Quem vai subir? Quem vai subir? Quem quer subir? São duas perguntas diferentes. Quem vai subir? Quem quer subir? Eu quero te perguntar, abaixa a sua mão, no nome de Jesus. Quem está aqui? Igreja, interceda por favor, é um momento de guerra espiritual.
porque eternidades estão em jogo. Eternidades estão em jogo. É algo muito sério, muito sério. Quem está aqui que não teve ainda a oportunidade, ou já teve, mas por um motivo ou outro, independente, não tomou a maior e melhor decisão que vai mudar a sua eternidade, que é tomar a decisão por Jesus Cristo, recebendo-o como seu Senhor e seu Salvador, eu creio que a sua vida será transformada e mudada a partir de hoje. E agora, Deus está te dando a oportunidade. Ele te trouxe aqui hoje. Deus te trouxe aqui hoje para esse momento, e você quer tomar essa decisão. Levante a sua mão. Quem quer tomar a decisão por Jesus Cristo hoje e quer mudar a sua eternidade, sabendo que não ia para o céu, não ia, mas vai tomar a decisão por Jesus Cristo hoje? Levante a sua mão. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Quem tem dúvida, se eu fosse agora, não subiria, porque não tem a decisão por Jesus, mas quer tomar essa decisão e quer receber a Jesus Cristo pela primeira vez como Senhor e Salvador, não se furte, não se omita. É você mesmo, é você mesma que Deus está tocando e quer tomar a decisão. Levante a sua mão, quero orar por você. Eu quero orar por você. É a eternidade que Deus está te oferecendo. Quem estava afastado dos caminhos do Senhor, dependendo do motivo, mas o Pai te chama para os braços hoje e quer correr para os braços do Pai e voltar para os braços do Pai. Levante sua mão, também quero orar por você. Vem cá, meu irmão. Corre, 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 corre. Corre. Eu sei que tem mais. Irmão, a palavra de Deus fala, Mateus capítulo 7, verso 13, que a maioria vai para o inferno. É triste, porque escolhe a porta larga e o caminho espaçoso, e poucos são os que entram pelo caminho apertado e pela porta estreita. É a oportunidade que Deus está te dando. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Você que quer tomar a sua decisão por Jesus Cristo, assim como esse irmão. Qual é o seu nome? O João. E eu, Anã. O Senhor lhe é favorável. É o significado do seu nome. O Senhor lhe dispensa graça. E eu, Anã. Quem quer tomar a decisão junto com o João para a gente orar e fazer uma oração só? Levante sua mão. Eu preciso orar. Vem cá, minha irmãzinha. Vem cá. Vem cá. Eu sei que tem mais pessoas. A gente fica aqui, não é insistindo para ter número aqui, porque quem me conhece sabe, isso aqui é para a glória de Deus. São oportunidades que Deus está te dando. Quem dera você ter outra oportunidade. Quem dera você ter outra oportunidade. Mas o Espírito Santo de Deus está tocando o seu coração. É para esse momento, para você transformar a sua vida agora. Quem quer tomar essa decisão? Levante a sua mão. Quem quer passar a eternidade com Jesus Cristo e sabe que não ia, mas vai agora tomar a decisão? Eu vou orar, eu preciso orar. Há mais alguém? Levante a sua mão. Eu vou orar neste momento. Enquanto eu estiver orando aqui, você pode vir. Você pode vir. Qual é o seu nome? Nayane. É o seu nome, eu não sei o significado, é nome diferente, né? Mas amém, igreja, levante sua mão para cá. João, Nayane, a melhor e maior decisão vocês estão tomando na vida de vocês. Vocês terão momentos difíceis, porque convém que seja assim, para que vocês venham a ter cicatrizes, experiência. Mas Jesus nunca vai os abandonar. Conte com essa igreja, conte com todos esses irmãos para ajudá-los nessa caminhada, para vocês nunca desistirem. Feche os olhos e repitam comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço que sou pecador e me arrependo de todos os meus pecados, confessando-os diante do Senhor. Eu creio no sacrifício perfeito, único de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele morreu por mim e ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. É por isso que nessa noite, diante da igreja e diante de todo o mundo espiritual, eu recebo a Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Espírito Santo de Deus, faz em mim morada. Escreva
o meu nome no livro da vida, para que quando esse livro for aberto, o meu nome estará lá, e eu estarei eternamente com o Senhor Jesus Cristo no céu. Aleluia! Igreja, aplauda Jesus.